os meus cumprimentos, o meu boa noite, o estar aqui e agora, de novo, falando sobre personalidades espíritas. Cada uma com maior soma de serviço do que a outra. Homens e mulheres que deram a sua vida no estudo, no intercâmbio com o mundo espiritual, na produção de textos, na divulgação por palestras e, sobretudo, na afirmativa da fé, sem sectarismo, sem problemas, sem dogmas, para que seja uma forma convincente de crença e de certeza absoluta da realidade do mundo espiritual. São personagens brasileiras, europeias, americanas e de outros lugares do mundo. Mas hoje a importância está na França, em Paris, com um contemporâneo do mestre Allan Kardec. Eu vou falar de Gabriel Delanne. François-Marie Gabriel Delanne. François-Marie Gabriel Delanne. Francisco Maria Gabriel Delanne. Engenheiro francês, um dos primeiros pesquisadores espíritas com marcas históricas. Então, um engenheiro espírita e, ao mesmo tempo, historiador. Intelectual renomado, sua pesquisa sobre a mediunidade foi altamente reconhecida no contexto mente-corpo. Mente e corpo, não só o espírito, mas também a parte material, não só o pensamento, não só as ideias. De família espírita, praticante, o pai foi um dos fundadores da Liga Parisiense de Ensino e dirigente da Sociedade Espírita Parisiense. O pai, Alexandre Delanne, era espírita e amigo íntimo de Allan Kardec. Estava em casa, quase que em família. A mãe, Marie de Delors, médium, também colaborou na codificação. Não só o pai estava próximo a Kardec, como a sua mãe, Maria, Marie de Delors, então era médium colaboradora da codificação. Então, desde criança, Gabriela ajustava-se com o vocabulário espiritista em numerosas religiões, no grupo familiar de estudo. Então, estudava em casa, não só com Kardec, mas, como era costume, também as reuniões domésticas. Então, Delanne era médium desde a infância, e é bom, quando diz médium desde a infância, lembrar a passagem bíblicas de Joel 28 ou de Atos 2, vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos, que são as palavras ditas tanto em Joel 28, 2, como em Atos 2, 28. Até um jogo aí de números muito interessante que está no Novo Testamento. E no Velho, há uma parte do Velho, a parte do Novo. Mensagem dos Amigos Espirituais fez Delanne ainda mais dedicado e disciplinado em suas pesquisas. Então, os espíritos ajudavam didaticamente, pedagogicamente, para que o seu trabalho se tornasse mais efetivo e melhor. Nada temas, tem confiança, jamais será rico do ponto de vista material. Coisa alguma, porém, vai te faltar na vida. Quer dizer, não vai ser um milionário, vai ser um homem rico, mas nada vai faltar. Compreendendo que o perispírito estava no centro dos fenômenos espíritas, já em caso de Delanne procurou então distinguir mediunismo e animismo, mas mediunismo de animismo. O mediunismo é quando o médium recebe um espírito do mundo espiritual. E animismo é quando o seu próprio espírito, a sua alma, então produz o fenômeno. Dedicando-se de maneira especial ao trabalho de demonstrar que o espiritismo se apoia em bases científicas, deixou grande número de obras, hoje conhecidas no mundo inteiro. Um dia,
Kardec colocou o pequeno Gabriel Delano nos braços, sabe, amigo do pai dele, da mãe, colocou então o Gabriel Delano nos braços e vaticinou: este menino um dia será uma personalidade de destaque no doutrina, de destaque no Espiritismo. O próprio Kardec, já aí como profeta, diz que Gabriel, o menino, o pequeno, Delano, um dia seria uma personalidade importante. Então chegou a hora. Agora Delano, escritor, com apenas 28 anos, Delano publica sua primeira obra, O Espiritismo perante a Ciência. A produção dele é apoiada em fatos, por ele mesmo investigados e confirmados. Quer dizer que ele faz as reuniões, mantém o intercâmbio com o mundo espiritual, desenvolve as suas ideias e escreve o resultado desses intercâmbios e dessas pesquisas. Em 1882, Delano fundou a União Espírita Francesa e o jornal L'Espiritisme. Então está aí, é um dos fundadores da União Espírita Francesa, que eu conheci em 1966, no centro de Paris, onde fui assistir a uma conferência. Em 1883, fundou a revista O Espiritismo, e aí, graças à generosidade de uma senhora inglesa, chamada Elizabeth Desperance, que lhe doou dinheiro para as despesas. Então, não teve nenhum problema para a publicação, porque foi uma doação. Em 1896, fundou a revista Científica e Moral do Espiritismo, que por muitos anos levou a público artigos científicos e filosóficos. Agora Delano, conferencista. Delano divulgando pela palavra. Não tinha ainda o Instagram, o Facebook, não tinha ainda o YouTube, não tinha as tribunas com grandes plateias de conferencistas, ainda viajando, possivelmente a cavalo, ou não era ainda a hora do automóvel. Ele então viajava para fazer conferências por toda a Europa, inclusive na abertura do primeiro Congresso Espírita e Espiritualista. Bom, e eu tenho repetido isso nas palestras anteriores, o trabalho em grupo. Equipes do mundo espiritual, equipes do mundo material, mas sempre equipes, sempre grupos. Ele, junto com Charles Richer, que é o criador da metapsíquica, o grande cientista francês também, trabalhou nas pesquisas com a médium Marthe Béraud, em 1904. Ainda com Richer e outros estudiosos, presenciou os prodigiosos fenômenos de materialização de Vila Carmen, em Argel, no norte da África. Quer dizer, mesmo no exterior, nas suas viagens, eles estavam em pesquisa sobre o fenômeno da materialização, que hoje já não é tão normal mais, ou não é tão necessário mais. Ao lado do notável Leon Denis, Delano foi um importante divulgador das ideias espíritas. Com quem ele trabalhou, não foi só com Kardec, também com Leon Denis. Livros de Delano. Pesquisa sobre a mediunidade, principalmente. A alma é imortal, o espiritismo perante a ciência, o fenômeno espírita, a evolução anímica, as aparições materializadas de vivos e mortos, documentos para estudo da reencarnação e a reencarnação, que é o seu grande livro. Possivelmente não haja outro melhor do que esse livro dele, a reencarnação. Então, livros, livros e mais livros. Em O Espiritismo perante a Ciência, traça com rara maestria um quadro completo dos dados que o psiquismo pode apresentar e mereceu o respeito dos cientistas. Ele queria realmente chegar à ciência. 909 a 911, então, com materialização de vivos e mortos, que ele lançou em 2 tomos, é que faz um sucesso. Mas é bom dizer e repetir, em sua luta incessante, publicou uma obra de grande valor, a reencarnação, a
vítima do seu gênio privilegiado. Filosofia e ciência, Delane foi o pesquisador que, de maneira incansável, soube aproximar a ciência da religião, certo de que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do plano material e do universo dos espíritos. Vale dizer aqui e agora, repetindo, quando ele diz ciência, aproximar a ciência da religião, é que todas as grandes lutas religiosas, as mortes, os sacrifícios, foram discordância entre a religião e a ciência. Mas a ciência é que é realmente a palavra da vez, considerando que ela é sempre a última verdade. O que é verdade? A última descoberta científica. A última descoberta científica. Houve um momento que a verdade era a Terra ser o centro do universo, com a ideia de que a Terra realmente estivesse no miolo do universo. Depois chega à conclusão científica que o Sol que é o centro do sistema planetário solar e que a Terra girava em torno do Sol. Então é uma verdade nova. Kardec chegou a dizer firmemente que quando houver dúvida, vá para a ciência. A ciência realmente nos diz a verdade, pelo menos a última verdade. Delano fez ver através de suas obras que a física moderna, o magnetismo, o hipnotismo, a sugestão verbal ou mental, a clarividência, a telepatia e o espiritismo são novos conhecimentos convergentes para as fronteiras espirituais. Então, todas essas matérias, chegando ao espiritismo, então aí é que está realmente o centro da verdade. Tornou-se evidente que as provas das comunicações dos espíritos, tão numerosas quanto variadas, tornam o espiritismo uma demonstração científica da imortalidade. Então, quem vem, eu sou já com 60 e tantos anos já de experiência espírita, sei do rigor da lógica, da solidez, da firmeza da argumentação, das provas, quantas e quantas provas eu já vi na vida. Então, a respeito da realidade do mundo espiritual. E com rigor, sempre buscando esclarecer tudo, a gente vai se convencendo a cada dia que passa. Então, abordando todas as angulações elaboradas pela codificação, por Allan Kardec, Delane sempre respondia com humildade sobre a sua própria obra. Nada tenho dilatado. Tudo que há é de Kardec. Apenas tenho feito constatações. É o seguinte, o primeiro livro, publicado em 1857, muda a história humana. Tudo de ciência praticamente era hipóteses. Nenhuma afirmativa segura, a não ser o achar. Ter ideias, ter disposições que podia ser sobre o mundo material. Mundo espiritual. Pela primeira vez, com rigor científico, Allan Kardec coloca escrito, por perguntas e respostas, por itens e itens, a realidade do mundo espiritual. Então é por isso que ele diz que as coisas estão todas em Kardec. Após estudos científicos brilhantes, ele foi admitido na Escola Central das Artes e Manufatura, em 1876. Aí é que chega a hora de uma palavra nova, registros acásticos. Acásticos é uma palavra da Índia, que quer dizer o registro da memória espiritual. É como se fosse, falando em computação, é o HD da alma, o HD do espírito. Tudo que pensamos, fazemos, agimos, tudo está registrado. E esse registro é chamado de acástico, que são as vidas sucessivas. A renovação da memória são os livros dele, também do respeito às crianças prodígios, recordações de outras vidas, reencarnações anunciadas, religião e ciência, espiritismo com base científica. Então, les espiritisme devant la science, les phénomènes spirites, l'évolution animique,
l'âme immortelle, recherche sur la médiumnité, congrès spirit et spiritualiste, les apparitions matérialisées, la reencarnação. Então são o jeito, e tudo isso compreende como um jeito de viver do nosso herói do momento. As suas viagens, o seu aproveitar. Ele realmente, nas viagens para propagar o ideal espírita, ele fez muitas conferências, tanto na França como no exterior. E chega a hora também dos problemas de saúde com a idade. Em 1906, já há uma paralisia dos membros inferiores das pernas, que ele já tinha que andar com bengala. Nem por isso abandonou as conferências na França e no exterior. Em 1908, com o agravamento da sua ataxia, os amigos instalaram uma casa em Nice, também França, onde podia admirar o mar. Nela passava 5 meses por ano, nessa casa. Em 1918, no período da Primeira Guerra Mundial, a saúde de Delane piorou ainda mais. Cada movimento era um grande sofrimento. E ainda por cima, Delane ficou cego. 1918 ainda, não conseguia mais andar, mesmo na cadeira de rodas. Não obstante, todo esse sofrimento continuou produzindo. Delane não parou nunca. 1919, após 20 anos de excelentes trabalhos, a sociedade se transforma, Espírita de Paris, se transforma em União Espírita Francesa, tendo Delane como presidente. Quer dizer, aquilo que ele fundou, aquela instituição, agora é que chefia a doutrina espírita, os estudos espíritas, a filosofia, a ciência, a religião, na França e no mundo. Linhas de chegada. 1924. Mesmo cego e paralítico, continua a trabalhar para a disseminação da doutrina espírita. Seus amigos liam em jornais e ele redigia artigos para a preparação do seu último livro. Cego e paralisado, aí é que ele publica A Reencarnação, o livro que é o mais importante dele. Despediu-se às 7 horas da manhã de 15 de fevereiro de 1926, em Paris. Foi sepultado com todas as honras, onde? No famoso cemitério de Père-Lachaise, onde está sepultado Allan Kardec. Eu digo, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e justo. Quer dizer, a quem trabalha, a quem produz os méritos. Então, a quem realmente cumpre a sua missão, tudo de importante na vida espiritual. Assim, meu nobre espírito Gabriel Delane, receba o nosso mais fraterno abraço.